Ora, viva muito, boa noite, caro internautas, que já está a começar o FTV Debate, que passa todas as noites de quarta-feira no seu ecrã para lhe proporcionar o melhor das discussões que têm que ver com a arena nacional, seja política, social ou então de qualquer outra área. Hoje não vai ser diferente, temos 3 temas a serem discutidos. Primeiro, vamos falar sobre as perspectivas do Orçamento do Estado para o ano 2026. O segundo tema tem que ver com professores que facultam exames aos alunos neste ano de 2025. E por último, se o tempo nos permitir uma análise mais aprofundada, vamos discutir em torno do tema que diz retirada do investimento do Reino Unido no projeto da Total Energies em Moçambique. Vamos tentar perceber as implicações de cada um desses temas, mas também propor soluções. Afinal de contas, é justamente para isso que estão cá os nossos analistas, António Muxanga, como também o professor Pangaia. Caro internauta, que comece o debate. A começar, vou logo ter com o professor Pangaia. Professor Pangaia, muito boa noite. Nós temos sempre muita demora este primeiro tema sobre as perspectivas do Orçamento de Estado, para o ano 2026. Qual é, professor Pangaia, a sua análise em relação a isto? Acredita que, tendo em conta os desafios estruturais como atrasos salariais, dívida pública que Moçambique tem, o que pode realmente oferecer este Orçamento de Estado à população no ano 2026? Muito boa noite, os seus pontos prévios. Boa noite para si, boa noite, Dr. Muxanga, boa noite, telespectadores. Vamos poder partilhar esse tema e outros que são de extrema importância para o nosso país. Estamos a falar, por exemplo, este primeiro tema que tem a ver com o orçamento do Estado para 2026. Aquilo que vai ditar o sustento da área social, econômica, dentre vários outros setores importantes para a vida dos moçambicanos. Logo a partir do ponto prévio e dizer que dificilmente nós teremos um orçamento capaz de poder responder os nossos interesses, tendo em conta que o nosso orçamento ele é ditado pelo Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. São eles que deram recado ao presidente Daniel Francisco Chapo, quando estava nos Estados Unidos, naquele encontro com o presidente do Banco Mundial, e ele recebeu orientações para que pudesse rever a despesa pública, que neste caso está previsto no orçamento, e revesse também a base tributária, dentre vários outros elementos, e que só a partir daí é que o Banco Mundial, junto do FMI, poderia financiar o orçamento do Estado, aliás, dar empréstimos ao orçamento do Estado. Então, como pode ver, o orçamento do Estado, ele praticamente não é definido pelos interesses moçambicanos, mas sim pelos credores, que de uma forma estranha é dependente até que medida que possa responder àquilo que seriam os interesses nacionais. Mas olha, estava a fazer a ponto mesmo da introdução. O meu ponto prévio tem a ver com esse manchete aqui de Integrity Magazine, que diz de que Forquilha volta ao tribunal. A Associação Solidariedade Cívica de Moçambique leva Podemos ao tribunal e exige bloqueio total de contas bancárias. Isso advém pelo fato desta associação, Solidariedade Cívica de Moçambique, mostrar-se prejudicada pelo fato de ele ter financiado o Podemos para que ela pudesse concorrer e tiver ganhos que teve. No entanto, essa associação ela queixa de fato de que o presidente Albino Forquilha, e junto do seu partido, já não está a cumprir com o acordo que foi assinado na altura, de maneiras que essa associação tivesse que drenar seus recursos, espaço, para que ela pudesse aparecer. E assim sendo, do acordo firmado, 15 dos 43 deputados na Assembleia da República são
da referida Associação de Solidariedade Cívica de Moçambique. Mas, no entanto, os valores provindos de ter maior assento parlamentar não estão a ser distribuídos de igual forma. Igualmente, os cargos que se previa também não estão sendo distribuídos e, por conseguinte, essa associação considera que o presidente Forquilha, junto do seu partido Podemos, já deu costas, esqueceu-se dos acordos que foram assinados. Então, eles meteram essa queixa, que essa notícia saiu ontem, e que hoje, quarta-feira, a Forquilha estaria novamente no tribunal para poder responder por essas questões. E essa associação ameaça poder, em algum momento, até haver uma cisão no Parlamento devido a essas situações, tanto como tem esses 15 dessa associação e os outros do Podemos. Em algum momento pode haver cisão dentro da bancada do próprio Podemos, e também pretender que se bloqueie todas as contas do Forquilha. Mas olha, a minha questão aqui não só tem a ver com esse cenário, tem muito a ver com a chamada de atenção de todos os partidos políticos, que elas vão às eleições contando com investimento dos outros e não dos próprios partidos. O resultado é isto. E muitas das vezes, esses que financiam aos partidos acabam tirando a soberania do próprio partido, da ideologia do próprio partido, e ficar, neste momento, dependente desses investidores. Porque a partir da altura em que aparece alguém que vai investir e ele não pode gastar seus valores sem que esteja a esperar de algum valor acrescentado para si. E muitas das vezes, o que está por detrás desses dinheiros que doa aos partidos, muitas vezes são interesses obscuros. Então, o nosso país muitas das vezes peca por essa questão. Nós já tínhamos dito aqui de que esse modelo de governação democrática está, de certa maneira, deficitário, tendo em conta que os próprios partidos não têm condições, não têm pés para autofinanciarem-se e poder ir às eleições. Para elas irem às eleições, têm que mendigar, como esse caso de Outrem, e que depois, quando chega no Parlamento, tem que responder aos interesses daquele que doou o dinheiro. Então, vale a pena nós termos efetivamente partidos no nosso país? É grave o que está a acontecer, mas esperemos qual vai ser o desfecho deste cenário. Ainda dizia sobre a questão do orçamento do Estado. O nosso orçamento do Estado, ele prevê ali várias rúbricas, muitos valores que não tem. Estão à espera que a autoridade tributária venha a recolher os valores, que ainda não se sabe a fiabilidade dessa recolha, se irá conseguir ou não e poder dar avante aquilo que são as ações que lá estão previstas. Outra questão é que o próprio governo, até hoje, não está reestruturado. Temos ainda ministérios que até hoje ainda não têm regulamento interno. O regulamento interno, só para poder explicar, é um instrumento que prevê diferentes órgãos que compõem um determinado ministério, cada órgão as suas atribuições, inclusivamente recursos humanos que são necessários para cada um desses órgãos. Agora, se um ministério não tem esse instrumento, ainda não se sabe quais são os principais órgãos que devem lá funcionar. Em termos de recursos humanos, que competências elas são necessárias? Por exemplo, temos o Ministério da Educação, que acabou aglutinando 3 ministérios. Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Cultura e Ministério da Educação. Estão lá os 3 ministérios aglutinados. Onde é que está o novo regulamento interno que vai corresponder com essas 3 instituições que foram aglutinadas num único ministério? Até hoje, ainda não vimos publicado um regulamento interno.
de que forma é que vai se prever o orçamento para o Ministério da Educação nesse momento, sem que tenha os órgãos, porque cada órgão tem que aparecer ali aquilo que é o plano de despesas, o plano de orçamento vai ter que prever o funcionamento de cada um desses órgãos e, por conseguinte, tirar o valor total que o Ministério da Educação vai precisar para funcionar em 2026. Mas até agora não temos neste momento o regulamento interno. O mesmo está acontecendo com o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. Até hoje ainda se discute a questão do orçamento. E estamos a ver as mudanças que estão a aparecer neste momento no setor de águas, por exemplo. Como é que esse orçamento o orçamento do Estado foi definido enquanto ainda não conseguiu reestruturar os ministérios? Então, significa isso que esse orçamento do Estado que está a aparecer, que não é fidedigno com relação àquilo que são. Primeiro, para um orçamento fiável, deveria haver uma reestruturação dos ministérios, uma reestruturação do governo. A partir dali é que tínhamos que ter o orçamento do Estado. Ficamos tantos meses depois do novo governo saído das eleições de 2024, sem que tivesse conseguido constituir o governo. E o governo foi constituído, remodelando os ministérios. Depois disso, levou-se muito tempo para poder-se aprovar o estatuto de cada novo ministério que foi criado. Maioritariamente os estatutos foram criados, mas os regulamentos internos ainda estão em banho-maria. E, no entanto, estamos a discutir o orçamento. Esse orçamento advém de que qual é a base desse orçamento do Estado? Muito bem. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia, questão realmente interessante, mas passamos para si, deputado Muxanga. Deputado Muxanga, o professor Pangaia defende a necessidade de uma criação de regulamentos que garantam que cada ministério receba a verba suficiente para o seu funcionamento, isto é, não menos, não mais daquilo que precisa para funcionar, não apenas no ano 2026, mas doravante. Como assegurar que este orçamento do Estado de 2026 não fica apenas no papel, mas sim possa abranger áreas essenciais? Estamos a falar da área de saúde, educação, mas também segurança para os cidadãos. Muito boa noite, os seus pontos prévios. Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar a si, ao Dr. Pangaia, aos telespectadores, internatas e todos aqueles que nos assistem. Agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado, a apresentar sentimentos de pesar à família Muxanga pelo falecimento do papá Mussapa, à família Ndlalane pelo falecimento do senhor Salvador Ndlalane, ao senhor Rofim da Graça pela partida da sua querida mãe, e rogar a Deus para que acolha as almas dos perecidos, se é que merecem para o paraíso. Bom, eu tenho 3 questões prévias, que são estas. A primeira questão prévia que eu tenho tem a ver com a sabotagem da linha férrea no corredor de Sena e corredor da Beira. Está a ganhar contornos alarmantes esta questão da sabotagem da linha férrea. Eu penso que é preciso que alguma coisa seja feita para permitir que, efetivamente, os corredores sirvam aquilo que é sua missão. Os corredores não estão para fazer tombar os vagões, não os comboios, mas sim estão para facilitar o trânsito de pessoas e mercadorias. Há muita gente na beira, sentada de qualquer maneira, sem futuro no horizonte, naquele corredor todo, pessoas que vão a Mwanza, a Nhaminga, vão a Marromeu, vão a Caia, Mutarara e outras partes das províncias de Sofala, Zambésia e Tete, que neste momento estão a sofrer. Portanto, queria chamar a atenção a quem de direito para que procure perceber o que é que está a acontecer e procure encontrar a solução deste problema. A segunda questão é o roubo praticado até pelo chefe da segurança do banco. Quer dizer, quando nós chegamos a questões em que o próprio chefe de segurança é o suspeito, é o ladrão, significa que não temos nada de segurança. Esta é uma questão muito séria que espero que rapidamente seja desvendado. Da mesma maneira também que esperamos seja desvendado a questão das detenções que a Procuradoria está a fazer
que não faça o que fez no passado, de ter pessoas para irem pagar caução e saírem sem dizerem nada daquilo que sabem com os dinheiros públicos. Há informação também de que houve um rombo no Instituto de Segurança Social. Espero sinceramente que o governo perceba que este dinheiro é nosso. Esse dinheiro que está no Tesouro, esse dinheiro que está na autoridade tributária é nosso. Não pode ser dinheiro que é distribuído à vossa maneira, à maneira de ladrões. É o dinheiro que está a dar falta agora para assegurar boas remunerações aos professores, médicos, polícias, magistrados e outros funcionários do Estado. Indo concretamente à questão que me coloca, eu acho que nós nunca tivemos um orçamento que por si é suficiente para aquilo que são as nossas necessidades. Este vai piorar, tendo em conta estas orientações que o Fundo Monetário Internacional tentou trazer, porque significa que até o orçamento deste ano há cortes, razão pela qual estamos a ouvir ali muitas críticas. Há quem acha que o orçamento da Assembleia da República continua fastoso, mas também é preciso perceber que a Assembleia da República tem muito trabalho. Não se pode confundir a Assembleia da República com o Ministério. A Assembleia da República é mais que isso. As comissões é que em algumas têm dimensão do Ministério, mas a maior parte das comissões da Assembleia da República tem mais trabalho com mais do que uma ou duas comissões. Contudo, é preciso perceber que os ministérios também têm responsabilidades que vão à província e da província vão até ao distrito. Há programas que são centralmente financiados com este dinheiro a distrito aos ministérios, como é o caso, por exemplo, para o Ministério da Educação, a construção das salas de aulas, as próprias remunerações para professores, guardas e outros funcionários, o apetrechamento das salas de aulas com as carteiras, quadros, giz e outro material. A mesma coisa acontece com a saúde, que para além da responsabilidade de abastecer medicamentos, tem de dar viaturas para o transporte de pessoal e transporte de doentes, tem de dar alimentação aos doentes, tem de se pagar energia, tem de se pagar água. E aqui volto de novo àquela minha proposta. Por que é que no país não aprovamos uma lei que obrigue que a energia, sendo que a hora baixa nossa, EDM nossa, e água, sendo o fundo do patrimônio e abastecimento de água nosso, por que é que não se permite que as instituições do Estado possam consumir e seja o Tesouro a pagar diretamente, que é para evitar desvios, à semelhança daquilo que está a acontecer com a água. Por exemplo, a água, a última lei que nós aprovamos de água e saneamento, obriga que, apesar da dívida, ninguém deve cortar a água, seja ele público ou privado. Há instituições tais como escolas, lares públicos, cadeias, esquadras e hospitais. Eu penso que, incluindo quartéis e esquadras, eu penso que se nós agirmos dessa maneira, estaríamos a ver mais ou menos o que é que poderemos fazer de forma a podermos gerir melhor esta nossa crise de falta de finanças. Estamos num ano muito complicado e muita coisa vai se complicar mesmo, porque também há tendência de muitas promessas, de mentiras, promessa de financiar jovens, financiar mulheres. E aqui a questão que se levanta é que os homens, a Constituição da República de Moçambique fala de igualdade de direitos e de deveres. Por que tem que se financiar mulheres, não se pode financiar homens? Porque há homens adultos, maiores de 35 anos, que têm projetos de desenvolvimento, têm projetos para o seu sustento. Eu penso que, havendo dinheiro, todos os que apresentam melhores projetos
devem ser financiados, independentemente de serem mulheres, serem jovens ou homens. O mais importante é que tenham projetos que convencem-nos que esses projetos vão dar resultados. É importante também que o governo tenha um orçamento que na área de saúde e na educação esteja claro que nós estamos a investir. Nós não podemos ter uma população doentia e pensarmos que vamos conseguir produzir melhor. Não podemos ter uma população analfabeta e pensarmos que vamos produzir melhor. Precisamos de capacitar as pessoas e precisamos de dar saúde à nossa gente. Por isso, mais uma vez, apesar da criminalidade, apesar da luta contra os insurgentos, é preciso que se dê primazia à saúde, à educação, que se dê primazia às forças de defesa e segurança também, para ver o que é que nós estamos a fazer. Devemos sentir vergonha desta situação que está-se a dar em Nampula. Eu estava a ver aí os dados, o governo fala de 90 mil, uma organização não governamental fala de 60 e tal mil, mas mesmo que fossem 65 mil, não seria pouco. É muita gente, quase que a população de um determinado distrito, todo ele a correr de um lado para o outro. Eu penso que precisamos de investir mais para permitir que as populações, no lugar de se deslocarem de um sítio para outro, sejam defendidas próximo dos seus locais de residência, onde poderão conseguir fazer machambas, poderão conseguir colher outros produtos que podem ajudar para a alimentação e sustento das populações. É triste ouvir que as pessoas estão a regressar para a morte, alegadamente porque a comida que se tem lá não chega para nada. Fala-se muito de Malema, mas também há um outro distrito aí vizinho que também está na mesma situação. É preciso que todos os distritos tenham igualdade de tratamento. Não vale a pena nós darmos prioridade onde nasceu o fulana, porque é membro da comissão política, ou porque é membro de sei lá o que. Todos os direitos, todas as pessoas têm direito à vida e têm direito de serem defendidas pelas nossas forças de defesa e segurança. Muito bem, muitíssimo obrigado, deputado Muxanga. Desculpa, é o seguinte, doutor Muxanga, a Assembleia da República, ela tem muito trabalho no papel, mas não aquilo que poderíamos estar a esperar de que a Assembleia da República poderia fazer. Se nós hoje pudermos analisar o desempenho da Assembleia da República, praticamente não responde os interesses da população. Várias situações que estão a acontecer no país, as bancadas parlamentares estão aí a assistir esses problemas daqueles que lhes mandataram para a Assembleia da República. E como é que se pode mudar esse cenário, professor Pangaio? Olha, primeiro estamos a falar dessa situação de drenar dinheiro para improdutivos na Assembleia da República. Estamos a falar do orçamento chorudo que foi aprovado para indivíduos que pura simplesmente estão ali para poder vender peixe de respectivos partidos e deixarem de reclamar fatos que estão a acontecer no país. Por exemplo, há pouco tempo, essa situação que está a ocorrer, né, do terrorismo em Cabo Delgado, esta situação de poluição, esta situação olha, não estão a aparecer os partidos, até o partido Anamola já está a submeter propostas aos próprios parlamentares. Vimos há pouco tempo proposta de uma bandeira e depois agora vimos a proposta para o Conselho Municipal de poder retirar as chaves da cidade de Maputo àquele senhor embalou. Quer dizer, é isso que os partidos políticos devem fazer. Olhar aquilo que está a acontecer na sociedade e poder lá mesmo da oposição reclamar daquilo que é o problema da vida da sociedade. É assim que, efetivamente, a sociedade moçambicana vai consentir no orçamento e que está sendo colocado para a Assembleia da República. As pessoas, quando reclamam que aquele valor é muito, tem muito a ver também com o desempenho da Assembleia da República.
enquanto a Assembleia da República, os deputados da Assembleia da República estiverem lá para defender os interesses de cada um dos seus partidos, e que coisas que eles defendem? Coisas pífias que eles defendem, mas aquilo que é o interesse dos contribuintes que paga salário, que paga mordomias, que paga os serviços que eles fazem, deixam de fora. Não pode fazer sentido isto. Há muita inquietação hoje na sociedade moçambicana. Dizia-me como é que podemos separar, como é que podemos acabar com isso. Exato. Nós vamos acabar com isso quando nós tivermos eleições livres, justas e transparentes no país. A partir daí, nós efetivamente encontraremos aqueles partidos que vão poder entrar na Assembleia da República para defender os interesses do povo e não aqueles que procuram emprego. Ser deputado não é emprego pura simplesmente. Ser deputado é consentir sacrifício de alguma forma. Os próprios deputados que estão em cada círculo eleitoral não conhecem aquilo que está a acontecer lá na província. Igualmente, até nem conhece a província. Se você for a perguntar maioritariamente desses deputados ali, quantos distritos tem a província que você representa, vai dizer que não conhece, não sabe. E como é que esse nunca chegou em nenhum distrito? E é esse que a população tem que consentir, ver tanto dinheiro a colocar à disposição desses senhores, que nada fazem. Então, nós precisamos efetivamente de garantir que as eleições elas sejam livres, justas e transparentes, porque o povo ele sabe quem são as pessoas efetivamente que podem chegar na Assembleia da República e representar os respectivos interesses. Enquanto a população não escolher aqueles que efetivamente devem os representar, o que vai acontecer aqui é poder os deputados irem lá representar os lobistas. Agora estamos a ver, estava no meu ponto prévio, estávamos a falar dessa associação de Solidariedade Cívica de Moçambique, que está a reclamar dos fundos que ele doou para que pudesse conseguir herdar-se, conseguir alcançar os feitos que eles têm hoje. Então, o que você espera de um partido que vai dever favores a alguém para poder conseguir concorrer, e quando ele ganhar, ao chegar lá, será que esse vai servir interesse do povo ou vai servir interesse daquele que lhe doou o dinheiro? É algo triste o que estamos a ver. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Deputado Muxanga, quer responder? Bom, eu não quero fazer disto uma discussão, porque eu sei que o Dr. Pangaia se calhar tem algumas limitações de algumas coisas. A Assembleia não funciona só com bancadas parlamentares. O grande problema das pessoas pensam que a Assembleia está a trabalhar nas quartas e quintas-feiras. Mas quero te dizer que a Assembleia tem trabalho na segunda, tem trabalho na terça, tem trabalho na sexta-feira. E vocês só conhecem 2 dias. O resultado desse trabalho onde está? O resultado desse trabalho é a imprensa também, que por sua vez não está a fazer cobertura dos trabalhos que estão a ser feitos em sede das comissões especializadas. Pode ser o defeito das pessoas que estão a dirigir as comissões que não convidam a imprensa para publicitar o que está a fazer. A fiscalização parlamentar não é apenas feita via bancada. A verdadeira fiscalização faz-se em comissão de serviço em função de domínio ou inclinação de cada comissão. Se você for estar atento aos nomes que as comissões têm, levam nomes um pouco próximos de alguns ministérios. Por exemplo, a Comissão da Defesa e Ordem Pública é a comissão que fiscaliza a atuação das Forças Armadas, CISI e das Forças Policiais. Lamentavelmente, porque neste país já há muito secretismo, não se diz nada, nunca havia imprensa a fazer cobertura a tempo inteiro daquilo que a Comissão de Defesa e Ordem Pública está a fazer. Esta comissão, em condições normais, com a situação que nós temos em Cabo Delgado, deveria ter dedicado algum tempo para estar em Cabo Delgado e vivenciar o que é que está a acontecer e trazer-nos a verdade. Nós precisamos de saber se efetivamente as nossas Forças Armadas, a nossa polícia, o nosso Serviço de Informação e Segurança do Estado está em condições de salvar o país dos terroristas ou não. Se não há condições, não vale a pena alastrar a guerra. Que se encontre um mecanismo que acabe com guerra,
do que andarmos a assistir a população a ser morta. A Comissão dos Assuntos Sociais precisava de estar neste momento junto dos professores, junto dos médicos, dos enfermeiros, tentar perceber essas vicissitudes que estamos a ouvir nos hospitais. Ora são médicos que são acusados de matarem pessoas, ora são máquinas que acabam de ser adquiridas que se diz já estão avariadas, ora diz que é sabotagem de alguém que quer continuar a mandar pessoas para fora. Trazer tudo isso para o consumo do nosso povo. É assim como funcionam todos os parlamentos em todo o mundo. Portanto, não é tão verdade que a Assembleia da República funciona apenas por bancada. Há comissões especializadas dentro da Assembleia da República que fazem a verdadeira fiscalização. Desculpe, é o seguinte, só um minuto só. É o Exato. seguinte, doutor Muxanga. Nós queremos sentir a resolução dos problemas daqueles que mandaram aos deputados da Assembleia da República. Nós temos estado a ouvir intervenções de membros, de deputados de cada uma das bancadas. Mas nelas, elas não apresentam aquilo que constitui a preocupação daqueles que os mandaram para lá. Agora, por exemplo, ninguém se reagiu desses deputados relacionado com a questão de fraudes nos exames do Ministério da Educação. E daqui a mais um pouco vamos falar sobre Então, esse assunto. Olha, há muito. O problema não é da publicitação. O problema é de deputado de cada uma das bancadas, quando vai intervir, poder efetivamente mostrar a sua inquietação também com relação àquilo que está a passar àqueles que os mandataram e o que esses estão a fazer. Não é essas visitas que vimos, por exemplo, do MDM, de ir numa escola, acho que foi a Esqueteme, foi sei lá onde, passear a sua classe, mas sabe as maiores aflições que existem neste país, que não vão. Por que não vão para Moatize ver a questão da poluição que está a acontecer lá? E poder colocar uma posição de uma bancada, por exemplo, com relação à população que está lá. Moatize, mesmo no mandato anterior, Arnão tinha lá deputados, mas não vi nenhum deputado lá como da oposição em Moatize a poder defender os interesses daquela população. Mas só apareceu na hora das eleições, da campanha, para poder falar disso. A hora de campanha é essa. De cada deputado, quando ele for lá levantar na Assembleia da República, revoltar-se, entre aspas, da situação atual que aqueles que os mandataram estão a passar. Mas, no entanto, não é isso que estamos a passar. É por essa razão mesmo que a sociedade tem motivos de poder dizer que o dinheiro que está a alocar a esses inúteis lá na Assembleia da República, ele não vale a pena. Para a sociedade, aqueles senhores lá na Assembleia da República são inúteis. Como é que eles deixam que até que sejam as ONGs, ou sejam membros da sociedade civil, que estejam dia após dia a descobrir desfalques que estão a acontecer nos ministérios e não seja a própria Assembleia da República? Dos desfalques todos que foram anunciados aqui, assambarcamento do erário público que andou nos ministérios, quem denunciou aqui? Foram outros para além da Assembleia da República. A Assembleia da República não disse nada. Não está a ver nada a Assembleia da República que está a desaparecer dinheiro no erário público. Mas eles estão lá como indivíduos que devem fiscalizar. Tem tarefa esses mesmo. Vale a pena nós darmos esses dinheiros de fiscalização que a Assembleia da República devia fazer a essas pessoas que estão a trazer a informação útil para a sociedade. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Agradeço também a Sr. Deputado Muxanga por esta primeira parte que já foi discutida. No entanto, é o momento já para transitarmos para o segundo tema. O professor Pangaia citava a questão das fraudes académicas e é agora o momento de falarmos justamente sobre esse tema. Que professores facultam exames a alunos e vamos tentar perceber as reais implicações deste problema no setor da educação, mas também propor reformas para que este cenário não venha a ser
presenciado uma vez mais. Já estou agora consigo, deputado Muxanga. A primeira pergunta que tenho é que consequências imediatas é que se esperam, não apenas imediatas, mas também a médio e longo prazo para estes alunos que passam por essas situações ou se submetem por livre e espontânea vontade a situações de fraude académica para alguma facilidade a obter o seu diploma e assim transitar para o ensino superior e do ensino superior para a área já de trabalho, mas também quem deve ser realmente responsabilizado? Eu acho que os gestores do processo da educação é que devem ser responsabilizados. Por exemplo, o porta-voz do Ministério da Educação falou muito, mas não disse nada. Tentou dizer que o diretor da escola foi abrir o exame. Pelo que eu sei, todas as localidades têm polícia. Onde é que estava a polícia daquela localidade onde tem aquela escola secundária ou aquela escola básica? Sabendo-se que há exame lá, o diretor da escola e a polícia deveriam ter controlado o exame. Eu dizia numa outra televisão que no meu posto administrativo, por exemplo, porque há cofre lá, os exames ficavam no cofre. À noite do dia anterior, os exames começavam a andar para os locais mais distantes. Ou quando muito sacrifica-se os estudantes para fazer a meia distância, encontra-se a escola intermédia, que é para evitar aquele tipo de vergonha. Há um negócio sujo que anda no Ministério da Educação, alimentar os professores, alimentar os dirigentes do Ministério, que faz parte do modus vivendi deles. Aliás, o próprio porta-voz diz que nos últimos 3 anos, significa que 4 ou 5 anos sempre houve fraude. Até onde é que nós chegamos com isto? Se não é no exame final, temos fraude nas provas de admissão. Quer dizer, o que é que estamos a fazer? As crianças, algumas estão a ser sacrificadas sem culpa no cartório, porque essas crianças até nem chegaram a ver o tal exame. Só porque alguém entendeu foi rasgar o exame lá. E por que é que mesmo nós temos que continuar com a história do exame nacional, quando nós não temos condições de controlar o exame? Por que não fazer várias versões de exame, que podem ser 11, por exemplo, para cada exame por cada província, que é para permitir que, havendo problemas, anula-se o exame naquela determinada província. Nós agora teríamos problemas, seria da província de Zambeze, e não anularíamos tudo em todo o país. Anulou-se tudo em todo o país. Criamos frustração nas crianças. Fora isso, criamos uma situação aos próprios professores. Terceiro, é dinheiro que foi gasto que ninguém sabe dizer. O Ministério da Educação até hoje não sabe quanto dinheiro gastou com essa repetição de exame. Qual é o valor do orçamento do Topangaia? Se nós podemos repetir, mandar repetir o exame sem saber quanto é que custa esse exame, qual é o valor do orçamento que nós estamos a discutir aqui? E qual é o papel deste Ministério? Que até dizemos que é desenvolvimento humano. Desenvolve o quê? Estupidez. Então, eu acho que há muita coisa aqui que precisa ser feita. O que eu espero, sinceramente, é que os envolvidos sejam exemplarmente punidos. Bem punidos. Mas muito bem, mas também esta história de a questão das consequências para os alunos. Esta coisa de expulsão é pouco. Estes devem ir à cadeia. Vão para a cadeia, cumprem pena judicial, depois são expulsos. Eu penso que, se calhar, isso pode ajudar as pessoas a ganharem juízo. Muito bem. Porque depois a nossa lei diz 12 anos depois a pessoa pode voltar. 12 ou 13 anos depois. Mas se ele passar da cadeia, ficar 5 anos, bem fechado, e depois sair, continuar a maneira dele para poder refletir, acredito que nunca mais voltará a fazer esta brincadeira. É preciso recolher todos esses malandros envolvidos nesta vergonha que só tira prestígio a todos nós por estarmos num país que é governado por quem nem devia estar a governar, está a ser dirigido por ministros que nem deviam estar lá a ministrar, porque do ministério não percebem nada, porque o que está a acontecer é demasiado vergonhoso.
não há nenhum ministério que você consegue ver coisas andarem bem. Quer dizer, você vai para a defesa, tem suas. Vai para a polícia, tem das suas. Vai para a educação, tem das suas. Vai para a saúde, tem das suas. Até onde mesmo? Muito bem, eu insisto mesmo nesta pergunta, deputado Muxenga, e sobre os alunos, as consequências que podem se esperar para estes que são vítimas dessas questões de fraude os alunos terão que suportar. O aluno é matéria-prima na escola. Samara Machel definia assim. Quando comparava o professor ao operário, ele dizia que a escola é a fábrica, o professor é o operário, o aluno é a matéria-prima a ser transformada. O giz, o quadro, o caderno, o livro são as ferramentas que são usadas para transformar o aluno. O aluno tem de se sujeitar. A mesma coisa que acontece com uma determinada peça, ainda que seja boa, quando o operário entende que tem que partir para voltar a moldar, de novo parte e volta a moldar. É exatamente o que está a acontecer. Aqui vão chumbar alunos que nem deveriam chumbar e vão passar alunos que nem deveriam passar. Tudo depende do operário, porque o operário é quem manda e determina. Muito bem, muitíssimo obrigado, deputado Muxenga. Professor Pangai, estou mesmo consigo agora, que pretende-se saber quais são as reformas necessárias no sistema de educação para evitar que em exames como esses não sejam apenas um aprendizado palpável, ou melhor dizendo, não seja apenas um sucesso administrativo, mas sim um aprendizado real, algo que vai mudar aquela que é a condição de Moçambique. No princípio, quando o presidente Daniel Francisco Chapo estava a formar o governo, sugerimos aqui, peguem Lourenço do Rosário para o ministro da Educação, que vai vos ajudar bastante. Lourenço do Rosário já mostrou a capacidade e competências que ele tem no setor de educação. Em todo o país tem delegações da Universidade Politécnica. E se você visitando essas instituições, veja qual é a organização que existe em cada campus universitário da Politécnica. E qual é a disciplina que existe nos colaboradores. Estamos a falar do corpo técnico administrativo, docentes e estudantes. Não estou a dizer que tudo está perfeito, mas no mínimo a estrutura que a Universidade Politécnica montou ao nível nacional, em todas as províncias, onde temos ali uma delegação da Universidade Politécnica, inclusive até em outras localidades que estão lá a funcionar. Então temos aqui alguém com uma capacidade que já tem estado a demonstrar o país para poder administrar o setor da educação. Mas, no entanto, foi pegar aquela senhora, anda nervosa em todo momento, quando é questionada, é algo para se zangar. Até hoje, quando ela entrou, nós começamos aqui a fazer pressão sobre a identidade daquela estátua que está ali, né, na Avenida Eduardo Mondlane, lá na Bota Alta. Esclareça lá a questão da estátua de Eduardo Mondlane, porque isso está a desviar a mente dos jovens com relação à história real deste país. Dentro de pouco tempo iremos esclarecer. Está aí no cantinho dela, não está a esclarecer nada. Essa questão, doutor Muxenga, de que tem que punir, é melhor encarcelar a ministra da Educação. Ela, quando as pessoas souberem de que ocupar um cargo ministerial é uma responsabilidade, porque quando as coisas falham aqui embaixo, a cabeça a ser exigida é o ministro, esses já vão de trabalhar. Não vale a pena ir pegar diretor, não sei lá o quê. Esses diretores todos que estão lá, tem a quem... Se é que o problema é quem nomeou a ele, o secretário do Estado, já que há essa descentralização absurda que anda aí assim, se é o governador, essas pessoas, são essas cabeças que devem ser encarceladas.
Porque eles confiaram esses indivíduos a ter essa responsabilidade de assegurar os exames. Então, se você nomeia um indivíduo, e ainda bem que se diz que é por confiança, então confiou o indivíduo irresponsável, chupa você. Então, pegue esses cabeças. Essa situação só vai terminar quando pegar cabeças na cadeia. Já tínhamos dito aqui, peguem esses governantes todos. Vamos abrir brecha na Constituição da República para uma pena de morte por 3 meses. Pegar esses indivíduos, encarcelá-los, julgar e enforcá-los, pura simplesmente. Porque isso que está a acontecer no setor da educação é enforcamento da sociedade inteira. Estão a enforcar a sociedade inteira. Quando você forma cidadãos de uma forma distorcida, está a matar a sociedade. Então, no lugar de matar a nós todos, vamos fuzilar a essa gente que aceita assumir cargos, mas que, no entanto, não assume a responsabilidade. Sempre dizem que é aquele quem? Esse que você nomeou por confiança. Como é que você foi confiar um incompetente? Não faz sentido. Eu não estou de acordo de poder ir buscar lá, diretor, sei lá, de sei de onde. Peguei começando pela ministra e pegar em cascada a todos os indivíduos que eventualmente estejam ligados à nomeação dessas pessoas para estarem nesses lugares de confiança. Porque se pegou uma pessoa de sua confiança para gerir algo e que ela não está, dia após dia está a falar das mesmas situações, não fazem sentido. Mais uma vez, estamos a falar da hierarquia máxima do setor da educação, a hierarquia máxima do secretário do Estado, a hierarquia máxima do governador, aqueles que estão diretamente ligados ao setor da educação, aqueles que mandam o setor da educação, seja no nível central, no nível local, assim como no COI. São esses responsáveis por esse fuzilamento da sociedade moçambicana. O setor da educação não é para brincar, não é para nomear aventureiros para chefiar o Ministério da Educação, que depois dá nisto. Obrigado. Assim, o porta-voz do Ministério da Educação, cara sem vergonha, aparece em público a dizer que o diretor foi sozinho para ele levantar exames. Se quem deve aparecer a levantar exames é um grupo, por que ele quer entregar o exame? Se ele aparece aqui sozinho, não vai fazer o programa. No mínimo precisa de ter mais uma pessoa ou duas, não é isso? Como é que você faz programa sozinho? Este porta-voz do Ministério da Educação também precisa de medidas para aprender a falar, no mínimo. Como é que o diretor distrital aceitou entregar exame? Ora, o diretor distrital não estava. Não tem diretor distrital adjunto, não tem substituto. Diz que vai penalizar porque ele não estava. Desde quando é que um ausente é penalizado? E se ele trouxer um atestado de que estava numa assistência médica, medicamentosa, vai punir a ele? Estamos a brincar com coisas sérias. Quer dizer, até aparenta que este ministério efetivamente tem azar. E depois veja, Sr. Dr. Muxanga, a TV Sucesso começou a publicitar exames de matemática, sei lá, antes das 8 horas. E depois ele vem dizer que não vamos anular o exame de matemática, porque esse circulou mais tarde. Mais tarde, onde a TV Sucesso já estava a publicitar aquele exame de matemática antes das 8 horas. Ele próprio diz que ele viu o exame às 9 horas. O exame começa às 8. São 2 horas. Significa até 10 horas o exame não devia estar a circular. Só depois das 10h10, quando os estudantes estivessem fora da sala, é quando deverá circular. Há problemas sérios. Efetivamente, as pessoas não são nomeadas em função daquilo que sabem fazer. São nomeadas como diretor das escolas em função da capacidade de roubo de votos. Então, quem rouba melhor os votos, no dia que é presidente da mesa ou no dia que é secretário da mesa, esse é que é a aposta. Por isso temos tudo isto de qualquer maneira. São esses ladrões que andaram a travar nossa vitória, que andam a fazer essa porcaria toda. Por isso, em algum momento, ainda que não haja pena capital, deve começar-se a pensar nisso, que é para ver se algumas coisas podem reduzir. Porque da forma como as coisas estão,
apenas com simples multa, expulsão, não estou a ver que as pessoas vão saber se corrigir. Muito bem, muitíssimo obrigado, caros analistas. Este é o momento de partirmos para o terceiro tema. Falamos agora sobre a retirada do investimento do Reino Unido no projeto da Total Energies em Moçambique. Recentemente, o governo britânico, só para contextualizar, retirou o financiamento de cerca de 1,15 bilhões de dólares que tinha sido prometido ao projeto de gás natural liquefeito liderado pela empresa Total Energies em Moçambique. Esta decisão foi motivada por riscos crescentes de segurança, clima e direitos humanos, possivelmente a violação dos mesmos direitos. E vamos para si, professor Pangaia, para tentar perceber quais são as implicações desta retirada do financiamento do Reino Unido. É um financiamento grande. Quais são os riscos, professor Pangaia, que esta retirada representa para o Estado moçambicano, para o próprio orçamento, e quais poderiam ser as implicações caso o Reino Unido continuasse com este mesmo financiamento para a soberania nacional? Muito obrigado. Mas antes de começar a ver os riscos, temos que ver as razões pelas quais o Reino Unido e a Holanda retiraram... Irlanda. É Holanda. É Irlanda. Ok, vamos certificar melhor isso. Porque eu percebi que era a Holanda. Então, por que esses dois países retiraram o investimento? Que totaliza a 2,2 bilhões de dólares. 1,15 do Reino Unido e 1,1 da Irlanda, Holanda, segundo coisa. A justificativa que aparece aqui é que a Total Energy, aquela que é responsável por todo o projeto, foi acusada por uma ONG de ser cúmplice das torturas e desaparecimento da população em Cabo Delgado. Essa ONG meteu uma queixa-crime contra a Total Energies de ser cúmplice nesses torturas e desaparecimentos da população em Cabo Delgado. É aqui onde nós temos que começar a refletir. Diz que essas torturas, esses desaparecimentos foram perpetrados pelos militares. Mas não está o país, quando fala, o jornal País, quando diz isso, não está claro aqui. Esses militares são das forças de defesa de Moçambique, são de Ruanda ou são terroristas. Mas há dias, há uma página de um jovem moçambicano que está no Brasil, chama-se Mussagil, qualquer coisa assim, que ele, há dias, aliás, no princípio do mês de novembro, ele já falou dessa situação. E ele dizia, Mussagil Nikos, dizia de que a Total Energies foi denunciada como sendo aquela que está por detrás dos terroristas em Cabo Delgado. Mas agora o que está a aparecer é que está a falar apenas de que essa Total Energies é cúmplice. A acusação é que ela é cúmplice das torturas e desaparecimentos. Aqui já há alguma associação que temos estado sempre a falar relativamente a essa Total Energies, que é uma instituição francesa que está a gerir o cenário de gás lá em Cabo Delgado. Em todos os países onde a França passou para poder explorar recursos, sempre foi acusada de estar por detrás do terrorismo. Então é preciso percebermos exatamente aqui quem são esses homens que dizem terem torturado e feito desaparecer, esses homens militares que torturaram e fizeram desaparecer população em Cabo Delgado pela cumplicidade dessa empresa. Quem são? Serão tais turistas que essa página desse senhor Mussagil Nikos, que tem publicidade através do Brasil, é um moçambicano, mas está no Brasil, a página dele falou disso na primeira ou segunda semana do mês de novembro. Mas por questões de não poder ter credibilidade,
Agora já dá para suspeitar a essa acusação que essa ONG está a fazer a Total Energies. Então, já temos falado muitas vezes por que o governo moçambicano, o Estado moçambicano, não consegue aprender aquilo que os franceses são ou foram nos outros países nesse âmbito de exploração dos recursos minerais e versus terrorismo. Nós estamos aqui numa situação melindrosa. Não pode, o Reino Unido não pode, de alguma forma, retirar os investimentos por uma situação sem nexo. Embora a Total Energies negue isso, diz que essa acusação não tem provas. Mas será que a Inglaterra poderia tomar uma decisão desta natureza sem que tal acusação tivesse nexo? E não só a Inglaterra. 2 países a retirar o investimento, alegando o mesmo motivo. Para além dessa questão do Código da Insegurança. E depois veja só desses senhores da Total Energies. Agora que eles anunciaram a retoma, foram chamar também ao Reino Unido para poder rever o contrato que inicialmente havia sido acordado. Obviamente que nessa renegociação que a Total Energies quis fazer com a Inglaterra também começou a ver que sairia novamente prejudicada. A semelhança da situação em que acabaram apresentando uma fatura ao governo moçambicano, ao Estado moçambicano, com relação aos custos recuperáveis, dizendo de que por causa da paralisação que houve, a Total Energies somou prejuízos. E esses prejuízos o Estado moçambicano deverá pagar, ressarcindo os impostos que a própria Total Energies deverá estar a pagar nos próximos anos. Quer dizer, praticamente o governo moçambicano nos próximos anos vai lucrar menos, porque eles vão estar a poder abater a conta alta que apresentou ao Estado moçambicano, que diz ter perdido em face da paralisação que houve e que ele praticamente amputa o Estado moçambicano. Esses senhores só querem ganhar. Por um lado, estão a surpear o direito da Total Energies continuar a pagar os seus impostos como tal e querem ver reduzidos através de ressarcimento daquilo que eles apresentaram como fatura de que eles perderam. Por outro lado, também chamam os seus credores, como o Reino Unido, para que renegocie o contrato que já havia sido feito anteriormente. Quer dizer, eles estão todo momento a querer ganhar e poder deixar os outros como perdedores. Mas esta dependência de recursos externos, professor Pangaia, não acaba dificultando aquela que é a gerência da nossa própria soberania econômica? Isso já foi visto há bastante tempo. Que não há soberania, o país não é soberano. Não há soberania econômica sem tecnologia. Não tem como poder acontecer isso. E não só essa questão a falta de tecnologia, é também o problema da inutilidade de competências por parte de quem deveria estar a gerir este país. Porque, na realidade, não vale a pena você poder entregar uma bacia do Rovuma para estar a receber aquelas ninharias. Por que não, primeiro, começar a robustar-se de recursos naquilo que você sabe fazer? Neste momento, nós estamos apenas a entregar recursos. Vamos para a teta e vamos encontrar aqueles buracos todos que estão a retirar o carvão de alta qualidade e eles a declararem carvão de baixa qualidade para pagar menos. E não temos técnicos capazes de apurar efetivamente os níveis de qualidade do carvão que estão a explorar em Tete, por exemplo, dentre vários outros lugares. Eles é que retiram carvão, são eles mesmos que têm que dizer a qualidade do carvão que tiraram e vão escolher a qualidade do carvão mais baixo para pagar menos, como está acontecendo nos dias de hoje. E a mesma situação. Então, como é que você faz uma coisa dessas? Por que não prepara os recursos humanos do seu país
para poder fazer o acompanhamento disto. Mesmo essa conta que a Total Energy que apresentou ao governo, ao Estado moçambicano, o Estado moçambicano não tem competência para aferir efetivamente até que medida em que aquele valor que a Total Energy apresentou é realístico ou não. E por conseguinte, tem que contratar a consultoria externa, que vai pagar se calhar muito mais que aquele valor que está ali. Onde é que está a competência desses senhores? Então estamos numa situação terrível. Nós já tínhamos dito aqui, vamos apostar naquilo que nós somos capazes de conseguir. Melhorar, nessa ótica, começar a melhorar a educação. Porque é aqui na educação onde nós vamos paulatinamente conseguir controlar os nossos recursos. Enquanto nós não tivermos o cidadão moçambicano educado com qualidade, não teremos como poder controlar aquilo que é nosso. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangai. Passo então para si, deputado Muxanga, para responder também a esta preocupação sobre a retirada deste financiamento do Reino Unido, mas também de outro país, um financiamento que chega a quase 3 bilhões de dólares. Deputado Muxanga, o que representa esta saída, especialmente do Reino Unido? Será isto um alerta sobre a instabilidade e os riscos que Moçambique representa para os investimentos estrangeiros, e quais são os riscos que Moçambique tem ao permitir que a mão externa venha gerir os seus próprios recursos? Por que é que o país não pode procurar capacitar a sua própria mão de obra para gerir estes mesmos recursos e deixar de depender do Ocidente? Porque não tem pessoas qualificadas. Quando você não tem tecnologia, não pode fazer nada. Quando você não tem finanças, não pode fazer nada. O grande problema que Moçambique tem é pessoas qualificadas. Nós temos muita gente aqui, professores universitários, PhDs, que na essência não valem nada. Temos professores doutores que na essência não valem absolutamente nada. E é preciso perceber, eu estava a ver ali o melhor país do mundo em matéria de desenvolvimento humano só tem 7 universidades. O meu país, com mais de 40 universidades e institutos superiores, está no último lugar. O que é que isso significa? Há problemas sérios na qualidade das matérias que estão a ser ministradas. Isto não é sobre a quantidade das universidades e institutos de formação, mas sim a qualidade. Não, é a qualidade. Se você não tem qualidade, não chega a nenhum sítio. Não vale a pena você andar a distribuir diplomas a pessoas para ter números, quando essas pessoas já não podem fazer nada. É por causa disso que nós temos técnicos agrônomos aqui, que não têm campos de ensaio, estão nos gabinetes, estão a semear no computador, estão a fazer monda do arroz no computador. Os chineses que sabem estão no campo, estão no xaxá, estão no choco, a fazer as coisas. Os nossos andam aí. Nós temos empresários à maneira que só tem contas no banco, o registro da empresa, a sede da empresa é a mala dele. Temos engenheiros também, que o seu campo de ensaio é o seu computador. Não podemos chegar a nenhum sítio. Estávamos um pouco a melhorar na economia, mas agora começaram essas fraudes. Quando um diretor de segurança do banco, segurança informática, mete-se a roubar, o que é que está-se a fazer aqui? Quando alguém vai negociar reembolso de IVA, uma obrigação que o Estado tem de devolver aquilo que deve ao cidadão, negociar o direito das pessoas forneceram serviços ao Estado, edificaram edifícios para o Estado, construíram estradas e pontes, devem comprar o direito de receberem o que é seu. O que é que você está a fazer? Qual é a diferença que existe entre Moçambique e Guiné-Bissau? A única diferença é que o Chapo não fugiu aqui. O resto é tudo igual. Drogas, roubos de dinheiro, assassinatos, ameaças militares. Nós de país não temos absolutamente nada. Portanto, o país precisa de se reorganizar. Se calhar chamar os ruandeses ou outros para nos ajudarem a organizar.
esta parte aqui, a semelhança daquilo que aconteceu com a Crown Agency, a semelhança daquilo que aconteceu com estes que vieram nos ajudar a descobrir como é que o dinheiro foi roubado, porque não acredito que nós teremos auditores nacionais que vão conseguir esclarecer isto. Mesmo este roubo no BIM, dizem que o dinheiro que foi roubado aqui é de cliente, só espero que se for na minha conta devem me devolver. Este dinheiro de reembolso do IVA, este dinheiro que se diz roubado no Instituto de Segurança Social, este dinheiro que está-se a gastar com sabotagem das linhas férreas todos os dias, é dinheiro que dá falta à sociedade moçambicana. Este dinheiro que teve que repetir a impressão de exames, pagar professores que não fizeram nada naquele dia. Só espero que até não tenham roubado comida que era para os professores comerem naquele dia. Isto é terrível. Nós precisamos de dinheiro para equipar as nossas Forças Armadas. Precisamos de dinheiro para pagar os médicos e pessoal de saúde. Precisamos de dinheiro para comprar medicamento. Precisamos de dinheiro para pagar professores e outros funcionários. Entretanto, do pouco que existe, ainda há pessoas que se dão ao luxo de roubar. Mas depois do Dr. Changa, veja só, esse porta-voz do Ministério da Educação, quando é questionado sobre os custos inerentes a essa anulação dos exames, ele diz que não sabe. Como é que ele não sabe? Ele, quando produziu o exame, por exemplo, de uma disciplina, em termos de impressão e tudo, não tem orçamento. Se sabe as disciplinas que foram anuladas. E de certeza devia existir orçamento para a impressão, para tudo, para cada disciplina. Naquele momento, quando ele vai à conferência de imprensa, ele devia ter pensado nisto. Agora, quando diz que não sabe, e se até hoje, se for lhe perguntar, vai continuar a dizer que não sabe. Estamos diante de um governo sem planeamento. Não, é triste, são indivíduos que são colocados nesses lugares. A tal confiança. Não há essa questão de competência. Como é que você não sente vergonha quando as pessoas lhe perguntam quanto que vai custar isso? Primeiro você devia saber quanto que custou para você poder mandar fazer aquele exame. Significa que se ele não sabe, para repetir, ia-se recorrer ao custo que se orçamentou na produção daqueles exames. Significa que nem sabe quanto que custou para poder realizar aquele processo dos exames. Como é que nós vamos estar numa situação dessa? Ele próprio nem sabe quanto é que ele custa estar ali sentado para o Estado moçambicano. Já estamos a caminhar já para a parte final do nosso debate, que vamos para as últimas considerações, fazendo uma espécie de síntese em relação aos três temas que já discutimos. Primeiro, perspectivas do orçamento do Estado para o ano 2026. Em segundo, falamos em relação aos professores que facultam exames aos alunos, algo que evidencia a fraude académica e consequências que podem advir, especialmente para estes alunos que algum dia vão ingressar no ensino superior e vão também entrar para a classe trabalhista. Mas falamos também sobre a retirada, já como último tema, do investimento do Reino Unido no projeto da Total Energies, cerca de 1,15 bilhão de dólares. Vamos tentar fazer uma síntese, a começar mesmo por si, deputado Muchanga, sobre esses três pontos cá discutidos. Falamos sobre soluções, também sobre as reformas que podem ser colocadas, não apontamos apenas os problemas. O que mais dizer? Segundo o jornal Canal de Moçambique, em relação aos direitos humanos, acusou-se a empresa multinacional de ter financiado diretamente e apoiado materialmente uma força especial conjunta, Joint Task Force, composta pelas Forças Armadas de Moçambique, que de julho a setembro de 2021, e segundo diz a acusação, deteve, torturou, assassinou dezenas de civis nas instalações de gás da Total Energy. Foram forças armadas de Moçambique que detiveram e assassinaram as pessoas. Não desapareceram, as pessoas foram assassinadas. E a organização não governamental documentou isso. Eu espero que o governo apareça, o Estado-Maior-General das Forças Armadas e o Ministério da Defesa digam algo sobre isso. Que a Comissão de Defesa e Ordem Pública se faça o terreno para investigar isso.
Muito variado. Professor Pangaia. Sim, em relação aos 3 pontos, estamos aqui a falar do orçamento do Estado de 2026. Ele não pode ser realístico, tendo em conta que a estrutura do governo ainda não está completa. Ainda faltam instrumentos que viabilizem o funcionamento do governo instalado. Sobretudo, estamos a falar da questão dos regulamentos internos de cada ministério. Falemos, por exemplo, apresente o regulamento interno do atual Ministério da Educação, que aglutina 3 ministérios: Cultura, Turismo, Ciência e Tecnologia e a própria Educação. Onde está o regulamento que faz funcionar atualmente e que pode se prever o orçamento para aquele ministério e dentre vários outros ministérios? Há pouco tempo estamos a ver ainda as remodelações que estão a decorrer no setor de águas, que foi publicitado agora pelo porta-voz em Pisa, em relação àquelas mudanças. Aquelas mudanças, o que vão produzir em termos do orçamento do Estado para 2026, dentre vários outros. Outra questão é essa questão da imposição das regras do Banco Mundial. Até que medida em que o orçamento nosso aqui vai refletir os reais interesses da sociedade moçambicana versus exigências do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. Para além disso, fala-se aqui de um déficit de 114 mil milhões de meticais no orçamento que foi previsto. E que se pensa de que esse déficit vai ser fechado com doações, com alguns empréstimos internos, mas de onde que efetivamente virá isso? Como é que faz um orçamento desta natureza? Logo, a partida tem essa questão do déficit, para além de não ter garantias também daquilo que se acredita que é garantido. É uma situação que penúria, que efetivamente o orçamento que temos só pode ser um orçamento ad hoc, que continuaremos a funcionar desta maneira, que os salários poderão entrar no dia 25, poderão entrar no dia 5 do outro mês, poderão sei lá o quê, e os hospitais a reciclarem luvas para poder conseguir reparar coisas, a poder procurar reagentes, dentre várias as coisas. Uma fila longa de doentes para poder ter operações, porque não tem equipamento necessário, dentre várias coisas. É isso que poderemos voltar a assistir em 2026. No entanto, aqui exorta-se mais uma vez o governo a vamos poder empenhar nosso maior esforço no setor da agricultura, no setor de pesca, no setor de turismo. São áreas relevantes esses que precisamos de trazer valores acrescentados para poder investir no nosso setor de educação, onde o Banco Mundial não está interessado em nada nisto. Nesse mesmo, na própria agricultura mecanizada, o Banco Mundial não está interessado em poder desenvolver a agricultura, não está ligado a isso. Então, com o nosso investimento a esses setores chaves, nós teremos sim capacidade de poder fazer aquilo que nós pretendemos. Relativamente a essa retirada do investimento, eu mais uma vez começo quando eu disserto essas 2 fontes. Uma fonte, que essa que fala de serem militares moçambicanos que foram, portanto, torturar e poder matar ou fazer desaparecer. E também outra fonte que fala mesmo da mão dos terroristas. É preciso que nós analisemos melhor quem que efetivamente matou. Porque a história da França, ela é sabida e conhecida em termos dessas acusações de financiar o terrorismo onde eles estiverem a funcionar. Provavelmente, por que a Inglaterra não sancionou o governo moçambicano por terem sido soldados moçambicanos a torturar e matar e foi sancionar a Total Energies? Então, aqui alguma coisa que temos que... Nós estamos a negar a existência dos soldados moçambicanos ou não, mas nós precisamos de analisar essas fontes, efetivamente, de quem é a autoria dessas torturas e matanças da população. Pode ser, sim, os soldados, são hipóteses, e podemos colocar também essa hipótese da própria Total Energies de estar por detrás disso, como ela já é acunhada nessa questão nos países do Sahel. Em relação ao último ponto,
que falamos, estamos a falar do orçamento, Exato. estamos a falar da retirada dos investimentos. Exato. E o terceiro ponto, me lembro, apresentador? Falamos primeiro sobre as perspectivas do orçamento, o segundo tema foi a fraude académica. Sim, essa questão da fraude académica. Exato. Fraude académica, nós já dissemos aqui, precisamos de tomar medidas exemplares aos dirigentes máximos. Medidas exemplares aos dirigentes máximos. Porque esses que são acusados foram nomeados por esses dirigentes máximos por confiança. Então, se os seus sequazes cometem falcatruas, então você, como líder, assuma a responsabilidade. A primeira responsabilidade é desses senhores mesmo. Somente assim é que se pode cortar uma Desta maneira é que nós podemos, porque esses, não haverá nenhum aventureiro que vai aceitar assumir cargo de ministro, sabendo de que quando aqui embaixo as coisas arrebentam, eu vou responder. É nessa situação de que sempre que acontece alguma coisa, aquele que está lá embaixo é que tem que responder. Não faz sentido. Como é que você, por exemplo, acha que numa altura, por exemplo, de Manuel Chang, endividou-se tanto dinheiro e depois que nas hierarquias do governo só Manuel Chang está a cumprir cadeia. Acha que Manuel Chang, na altura como ministro das Finanças, ele havia de endividar o país como está? Como é que você acha de que os 18 mil funcionários fantasmas estavam sendo pagos durante muito tempo? Acha que a liderança máxima não sabia disto? É essa questão. Enquanto se castigar apenas esses miúdos que estão aqui embaixo e deixar as lideranças lá em cima, elas vão continuar, as falcatruas vão continuar. E também os aventureiros vão continuar a aceitar a serem nomeados para cargos máximos. Vamos fazer como aquilo que está acontecendo no Peru. Os presidentes ali, maioritariamente, estão aí na cadeia. Vários dirigentes vão à cadeia. Não é um aventureiro que aceita que vou lá. Ele sabe que se vou para ali é para trabalhar. Se alguém daqueles que eu lidero começa a criar falcatruas, eu não vou pagar. Esse aí vai ficar vigilante. Mas numa situação dessa, de sempre pegar o diretor, pegar o professor, pegar sei lá o quê, e depois deixar a eles vão continuar a fazer as falcatruas. Muito bem. Deputado Muxanga, queria dizer alguma coisa? Muito obrigado. Bom, eu penso que pelo menos a coisa tinha que ir até ao nível provincial, porque não se indica ninguém de nível provincial que esteve naqueles distritos sobre a fraude académica. E eu sinto que as direções provinciais têm funcionários mais que suficientes. Até se for necessário, nesta questão de interligação, comissões mistas, poder-se buscar diretor de uma outra instituição para ir ajudar a controlar. Há diretores padrinhos de distritos. Onde é que estão esses diretores provinciais padrinhos? Os chefes dos serviços provinciais padrinhos, que também devem ser chamados a esta realidade. E depois dizerem o que sabem, se efetivamente são eles sozinhos que abriram o envelope ou há tantos outros. Porque nós não podemos continuar com esta situação de vergonha que só tira-nos do sério, todo o sítio onde nós andamos, nem parecemos pessoas. Muito bem, muitíssimo obrigado, deputado Muxanga. Agradeço também a si, professor Pangaia, mas é claro que o agradecimento especial vai sempre para si, caro internauta, que nos acompanha do princípio até o final deste debate. E não só, temos também o debate político, que daqui a mais um pouco, já sexta-feira, vai passar no seu ecrã com analistas que nos vão ajudar a compreender não apenas o panorama político, mas também social cá do Estado moçambicano. Vamos também analisar outras questões que têm que ver, quiçá, com a educação e saúde. E o mais poderá ser dito na próxima edição do FTV Debate, e tudo quanto exortamos a si, caro internauta, que continue ligado a nós e partilhe esta emissão com amigos e familiares para que mais pessoas tenham noção do que realmente está a ser dito cá, e a voz cá expressa pelos nossos analistas possa chegar a quem tem a faca e o queijo na mão, para que alguma coisa possa ser feita sobre a maneira que seja então melhorado o seu dia a dia. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltarmos na quarta-feira, à mesma hora, com mais temas a serem arrolados nesta mesma mesa. Foi um prazer. Até lá. Fique bem. Melhor dizendo, fique com Deus.